Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Que bom que nós estamos aqui mais um dia, né? Cultuando a Deus. Tão bom estar louvando a Deus. É tão maravilhoso sentirmos, né? A presença de Jesus, um toque do Senhor nos nossos corações, para nos animar para essa semana que está prestes a começar, né? Eu tenho certeza que nós fizemos a nossa parte do cultuando a Deus, agora oferecendo os nossos louvores, nossa adoração. E agora vamos pedir a Deus para que Ele ministre em nossos corações também a Sua palavra, né? Eu preciso da palavra de Deus, você precisa da palavra de Deus. Ela é o alimento diário. Nós precisamos sempre estar recebendo a palavra do Senhor. Se Jesus disse que Ele era o pão que desceu do céu, né? Nós não conseguimos viver sem comer, irmão, sem se alimentar. O alimento para a nossa alma é a palavra de Deus. Então eu tenho certeza que Deus vai falar aos nossos corações essa noite, trazendo direção para nós, consolo para quem precisa e principalmente alinhamento com esse tempo que nós estamos vivendo, que é tão importante estarmos atentos ao que está acontecendo à nossa volta, né, ao que está acontecendo no mundo e também ao que está acontecendo na igreja. O tema para nós essa noite, irmãos, é Evangelho, né? Por que do perdão eu preciso? Por que precisamos da misericórdia de Deus, né? Por que o mundo precisa de perdão? Então, eu gostaria de fazer um exercício com os irmãos, né? Não é para olhar para o lado e dizer para o seu irmão nada, né? Não é isso, mas para você, aí dentro de você mesmo, a sua voz do seu eu interior, aquela vozinha que fala quando aqui dentro, você sabe ouvir ela. Fale para você mesmo, não precisa falar com a boca, pronunciar, mas fale para você aí dentro, em termos de pergunta, né? Por que do perdão eu preciso? Vamos fazer essa pergunta introspectiva, irmãos. Você ouviu aí? Você se ouviu? Por que do perdão precisamos? Por quê? Por que nós precisamos do perdão de Deus? Por que precisamos dessa misericórdia tão maravilhosa que Deus tem para nos oferecer? Vamos olhar hoje, irmãos, de dentro da igreja para fora. Vamos dar uma olhada no que está acontecendo na igreja hoje. A igreja que Jesus comprou com o sangue dela, estabeleceu com a sua morte e ressurreição, ele estabeleceu a sua igreja. Será que hoje a igreja está de fato cumprindo o seu papel aqui? Vamos olhar para a igreja de dentro para fora, vamos olhar os nossos problemas como igreja, para depois a gente olhar para o lado de fora, ver como é que está lá fora. Se dentro da igreja a coisa está ruim, imagina você como que não está do lado de fora. Então, eu vou ler dois trechos da Bíblia, um em Lamentações, irmãos, 3, 21 ao 26, e depois o Salmo 46. Eu só fazer uma breve explicação aqui sobre o Salmo 46. Os irmãos sabem que Davi era rei, mas também era sacerdote. Ele era um rei sacerdote, ele se vestia com as vestes sacerdotais e ele invocava a Deus e Deus constantemente o respondia. Diferente de Saul, que era apenas um rei, o qual foi tentar fazer um sacrifício e Deus o rejeitou. Então nós temos Davi como um rei, sacerdote e profeta ainda. Ele é um profeta. Ele tem vários salmos que ele escreveu que são visões de Cristo. E um salmo que eu acho muito bonito é o Salmo 46, que ele fala sobre a igreja. Só para a gente entender, só deixa eu explicar os pontos aqui. Quando a Bíblia ela tem alguns simbolismos, irmãos. Por exemplo, quando fala no livro de Apocalipse, quando João tem a visão, e vi subir do mar uma besta com 7 cabeças e 10 chifres. Esse mar que ele se refere ali são nações, povos, pessoas.
voz como de muitas águas, povos, nações, muitos rios, povos, nações. Então, o Salmo 46, ele vai mostrar uma coisa maravilhosa para nós. Tá? Mas vamos ali começar em Lamentações 3, 21 ao 26. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renova-se cada manhã. Grande é a fidelidade de Deus. A minha força é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam nele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. No Salmo 46 agora, irmãos, nós vamos ver o salmista Davi profeticamente falando sobre a igreja, o arrebatamento da igreja e o tempo que a gente vive. Salmo 46, do 4 ao 11. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Esse rio é a igreja. O santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, sua igreja. Não se abalará. Deus a ajudará já ao romper da manhã, no arrebatamento da igreja. Os gentios se embravecem, os reinos se movem, mas Deus levantou a sua voz e a terra derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória a Deus. Amém, irmãos. Vamos fazer uma oração para entrarmos aqui na nossa meditação. Pai, eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra tão poderosa, Deus. Peço que nessa noite o Senhor fale aos nossos corações de fato, Deus. Derrama da tua unção sobre os nossos irmãos. A tua palavra diz que a unção do Santo, Senhor, discerne todas as coisas. Dá-nos, Senhor, nessa noite uma porção preciosa da tua graça, da tua unção, Senhor, e ensina-nos o porquê precisamos de perdão, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Então vamos lá, irmãos. Por que nós, sendo a igreja de Cristo, precisamos tanto desse perdão, não é? Essa misericórdia que se renova todas as manhãs. Nós precisamos desse renovo para seguir a caminhada, irmãos, como pregadores do Evangelho do Senhor Jesus. Nós, de fato, não somos perfeitos. E pode ser que talvez, e nunca devemos de ter um sentimento de que pelo fato de estarmos pertencendo a uma igreja, ao corpo de Cristo, nós somos uma centelha melhor do que uma pessoa que está se arrastando na sarjeta do lado de fora. Nós não somos. Na verdade, nós temos uma grande responsabilidade de servir a comunidade que a gente vive, trazendo e manifestando a essas pessoas o Evangelho. E isso é feito através da pregação da palavra, não somente aqui dentro da igreja, irmãos, mas pregação do Evangelho em questão de evangelismo. Evangelizar. Nós precisamos entender uma necessidade e uma carência que nós temos. Seja do Evangelho, do evangelismo individual, aquele que nós temos como obrigação fazer com a nossa vida, no dia a dia, onde nós estamos, em volta, no meio que nós estamos inseridos. E eu tenho que acreditar que se Deus colocou você em Navegantes, o teu campo missionário é aqui em Navegantes, com as pessoas que estão ao seu redor. Então nós temos essa obrigação do evangelismo individual
que é esse que você faz com a sua vida, mas nós também temos uma responsabilidade como igreja, como corpo de Cristo, de ter o evangelismo institucional, que é organizado. Nós vamos fazer um evangelismo, vamos sair das nossas quatro paredes para propositalmente se preparar para o dia X e ir fazer um evangelismo, evangelizar quem está lá fora. Essa é por causa desse tipo de atitude que a igreja contemporânea e a igreja antiga igreja fundada pelo Senhor Jesus e os seus discípulos faziam. Eles tinham o evangelismo pessoal, mas eles tinham também o evangelismo estruturado, formado pela igreja. Fazer viagens missionárias, ir pregar o evangelho nas praças, nas ruas, em todos os lugares onde conseguisse um público para ouvir. E nós, hoje, temos uma carência muito grande, porque nós estamos num país que muita gente conhece o evangelho e temos uma carência desse evangelismo estruturado. Fazermos isso como organizar um evangelismo e ir evangelizar. Então, veja bem, a igreja, ela foi chamada para evangelizar o mundo, irmãos. O significado da palavra evangelho, né, ela vem antes de Cristo um pouco. Ela significa, quando era utilizado pelos gregos e até antes também, quando, por exemplo, tinha uma guerra e o povo estava esperando o resultado dessa guerra, com aflição, né, com ali uma apreensão, e o rei ganhou, nosso reino ganhou. Vinha um emissário e ia trazer essa notícia para o rei: vencemos a guerra. Então, ia o rei, ou algum enviado pelo rei, até a praça da cidade, subia num palanque e ele ia trazer as boas novas que vencemos a guerra. Também, quando os romanos faziam muito isso, quando eles iam construir, depois que eles tomavam ali uma cidade, eles só traziam as boas novas. Olha, nós vamos construir estradas, mas daqui a pouco vamos fazer um anfiteatro, vamos construir a parte de tubulação. São boas novas. Qualquer coisa boa que o rei fosse fazer para a população eram boas novas. Então, as boas novas, de fato, são notícias agradáveis. Agora, eu quero te fazer uma pergunta, irmãos. Hoje, a igreja, como pregadora dessas boas novas, será que, de fato, a gente está pregando as boas novas do Evangelho, né, para quem está lá fora? E eu tenho algumas dúvidas em relação a isso. Quais são as boas novas que nós temos que pregar, irmãos? Será que é prosperidade? Será que nós temos que pregar vida plena, sem nenhum sofrimento? Será que Jesus ele chamou a gente para ter teus sonhos realizados? Para você ser um empresário famoso? Eu quero até dizer uma coisa: a prosperidade é uma bênção de Deus. Só que você não precisa de Jesus para prosperar. Qualquer pessoa que trabalhe com dedicação, com zelo, com compromisso, ela vai prosperar se ela fizer o que é certo. Prosperar na presença de Deus é uma maravilha, mas o Evangelho, o Evangelho não é a prosperidade. Assim como o Evangelho não é a chave de um carro, não é a chave de uma casa nova. Irmãos, o Evangelho não é a vez que eu vejo uma mão assinando um contrato para ti. Não é um negócio que você tem na justiça. Eu vi uma mão assinando um papel que você tem para receber um dinheiro. O Evangelho não é... irmãos, o ponto central do Evangelho é uma coisa só. Uma única coisa é o ponto central do Evangelho: arrepender-vos. Seja você rico ou pobre, se arrepender é o ponto central. É a espinha dorsal do Evangelho, é arrependei-vos. Sejamos nós prósperos, não prósperos, branco, negro, da China, da Índia, do Uruguai, de qualquer canto do mundo, seja você ou eu quem for, o ponto central do Evangelho não tem nada a ver com prosperidade. Tem a ver com arrependei-vos. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Isso é para todos. Para
todos. Por isso eu preciso de perdão. Por isso nós precisamos de perdão. Porque o Evangelho Jesus não veio aqui satisfazer. É um ledo engano a gente evangelizar, nós evangelizamos errado. Porque a gente vê a pessoa passando uma dificuldade e fala, meu irmão, venha porque Deus vai arrumar a sua vida. Não vai, Deus vai. Se arrependa. O arrumar a vida é a consequência de caminhar com Jesus. E tem gente, eu conheço gente que é crente há muitos anos e continua todo bagunçado. É crente, está salvo, vai para o céu, mas faz tudo errado. Aquele que ele está, imagina um círculo assim, né? E Deus está no meio, daí está os 12 discípulos, daí está os anciãos, daí está indo o irmão, é aquele que está na ponte. Se Jesus espirrar, ele cai para fora da bola. Então, meu irmão, mas ele vai para o céu. Né? O Evangelho não tem nada a ver com isso, irmãos, com nós estarmos aqui para sermos satisfeitos, como se Deus fosse o nosso garçom, como meu irmão, como a minha fé tem poder. Nossa fé, irmãos, não tem poder para nada, meramente para a nossa salvação. A nossa fé não é um mecanismo que vai colocar Deus como nosso servo, como nosso escravo, e nós vamos forçar a Deus porque eu declaro e eu tenho fé e vai acontecer. Não é assim que funciona. Não é assim, irmãos. O ponto central do Evangelho é o arrepender-vos. João Batista, que foi quem preparou para a vinda de Cristo, ele começou como? Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Quando ele estava batizando ali no Rio Jordão, veio os sacerdotes, os escribas, os anciãos, os príncipes, chegaram até ele. O que ele disse para eles, irmãos? Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Raça de víboras, vão e deem fruto digno de arrependimento. Arrependimento. O Evangelho é para nos levar ao arrependimento. Casas, carros, coisas, isso não tem nada, isso é totalmente desnecessário. É o arrependimento. Este é o ponto central do Evangelho. Levar eu e você, de alguma forma, a arrepender-se. Se arrepender. É isso, meu irmão. É isso. Jesus, o que você acha que ele começou a pregar? Primeira mensagem que Jesus prega depois de ser batizado com o Espírito Santo, de receber o Espírito Santo. O que ele faz? Ele começa então a pregar dizendo, arrependei-vos, porque já o reino de Deus está entre vós. Arrependei-vos. Ele começa assim, irmão. Claro, depois ele vai dar muitas instruções de como a gente faz para viver uma vida plena, boa, tranquila. Mas ele começa pelo começo. O começo da caminhada de qualquer cristão com Deus é somente uma coisa. Quando esse arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, tem uma coisa oculta, mas também bem explícita aí, que é uma condição. Arrepender-se é a condição para o acesso ao reino de Deus. É o primeiro degrau que um crente, que alguém que de fato quer ir para a glória, tem que passar. Se não passar pelo arrependimento, pode fazer o evangelismo que você quiser. Pode botar um ringue de MMA aqui dentro e uma pista de skate aqui dentro. Pode fazer isso. Pode fazer karaokê, noite gospel, bar gospel. Você pode fazer o que você quiser. Nós podemos fazer a estratégia que nós quisermos. Encher aqui a igreja. Pôr alguém aqui, olha, essa semana vai ter o lenço ungido. Você vem, pega o envelope, vai para sua casa e volta trazendo o seu milagre. Só 9 semanas, R$100 por envelope. Pode fazer. Vamos fazer, vai dar certo. Isso vai ser, isso aí não vai servir para edificar a vida de ninguém. Se nós formos evangelizar, nós temos que conseguir, não só nós, mas levar as pessoas à compreensão do primeiro passo para entrar na presença de Deus, que é o arrependimento. Do que, irmãos? Do que eu me arrependo? Da nossa vida pecadora.
da nossa vida cheia de pecados, da nossa forma de tratar a esposa, o marido, o filho, a filha, o funcionário, o patrão, do descaso que a gente faz com Deus. Nós temos um culto por semana. Eu entendo, semana que vem eu quero sair para passear, porque eu estou muito cansado, estou trabalhando em Itapema, quando passo 5 horas quase dentro do carro dirigindo, de lá para cá, daqui para lá. Eu estou precisando. Então, quase 4 meses trabalhando, eu estou precisando descansar e eu quero sair com a minha família. E não tem nada de errado para a gente aproveitar que nós estamos aqui. Não fui eu. Nós estamos aqui e isso não tem problema. O problema é se eu começar a fazer isso todo domingo. O problema é se eu começar a fazer isso toda oportunidade que eu tiver, eu faço. Daí a gente, meu irmão, já a nossa caminhada de se arrepender já é difícil vindo para o culto. Se a gente deixa de vir para o culto, a gente nem se lembra mais que tem que se arrepender de alguma coisa. Nós precisamos estar junto aqui, irmãos. Uma vezinha por semana. Não é nada. Para a gente ouvir uma palavra de Deus, para a gente fazer o que fizemos agora, que lindo. Maravilhoso adorar a Deus, você sentir a presença do Senhor. Como Ele estava aqui, Ele se agradou. Eu quero que Ele se agrade sempre com a gente. Porque Ele é bom, Ele é santo. E só Ele pode nos levar a esse arrependimento que é preciso. Nós podemos fazer a tática de evangelismo, de tentar levar as pessoas a entenderem com tudo que a gente puder. Mas a única pessoa que é capaz de convencer o coração de um homem é o Espírito de Deus. E se nós estivermos distantes do Espírito de Deus, imagine qual vai ser o nível do nosso evangelismo. A gente vai enfiar um monte de coisa para chamar a atenção da pessoa, mas a única que ela precisa, nem a gente talvez tenha, que é o arrependimento. E a Bíblia diz, Jesus falou, quando o Espírito Santo, o outro Consolador vier, ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Ele que opera isso em nós e através da nossa vida, no coração dos irmãos, para que haja arrependimento. Arrependimento. A igreja moderna precisa se arrepender. A nossa igreja contemporânea, estou falando nós somente aqui, a igreja contemporânea precisa largar os holofotes, largar as estratégias mundanas, seculares e se arrepender. Porque nós estamos parecendo que estamos num circo. Há lugares que parecem um parquinho de diversão, parece o Disneylândia. E a igreja não é isso, irmão. A igreja está longe de ser isso. A igreja é o exército de Deus para evangelizar o mundo perdido que está lá fora. É isso. Olha só. Tem uma coisa bem... Deus, ele é tão bom, irmãos. A gente... Hoje é dia das crianças, né? O irmão falou sobre as crianças, como é maravilhoso, né? Lembrar isso que o irmão fez, eu fiquei muito feliz, que às vezes a gente esquece como que era o nosso coração lá atrás, puro, né? Sem maldade, a criança até uma certa idade, ela é pureza pura. Ela não é como eu e você, que vamos crescendo e vamos colocando barreiras entre nós e as outras pessoas, porque se a gente falar tudo o que pensa, a pessoa se ofende, se a pessoa fala tudo o que pensa, a gente se ofende. Então a gente vai criando umas proteções que vai deixando a gente cada vez mais falso. Uma criança, ela é sincera, ela é verdadeira, ela é pura, ela fala o que pensa. E irmãos, é uma coisa tremenda, porque nós não temos essa cultura de ensinar que existe Papai Noel, mas se você pegar uma criança, falar para ela que tem Papai Noel, que tem Coelhinho da Páscoa, que se ela perder um dente, deixa embaixo do travesseiro, que a fada vem de noite e dá um dinheirinho para ele, ela vai acreditar. A criança crê, irmãos. A criança tem fé. A criança tem fé. Ela é pura. E em Mateus 19:14, Jesus diz assim: deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Deles é o reino dos céus. E outra coisa, ele diz assim, depois, mas Jesus, chamando a si as crianças, disse:
deixem vir as minhas crianças e não as impeça, pois o reino de Deus pertence a elas e aos que são semelhantes a elas. Depois olha o que ele diz aqui. Digo-lhes de verdade que quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca, fala nunca, irmão, nunca entrará nele. Não é pra gente ser bobinho, ser criança, não é isso. Muito pelo contrário, mas é pra gente ser puros, ter um coração puro, ser autêntico, falar, não esconder quem a gente é de Deus, principalmente, se abrir com Deus, procurar o meu filho, às vezes eu preciso corrigir ele com chinelo. 2 minutos depois ele está do meu lado, pai. É uma coisa maravilhosa, a criança, ela é uma coisa maravilhosa. Nós fomos criança um dia, e Deus, para quem tem filhos, deu-nos a oportunidade de ver novamente como que é a pureza do coração de uma criança, porque ele diz que se não recebermos o reino de Deus igual uma criança, nunca entraremos no reino de Deus, irmãos. Então nós temos uma missão dificílima. Por que preciso de perdão? Você, pense agora, você consegue ser como uma criança? Provavelmente. A irmã consegue? Que lindo. Pois é, irmão. Para entrar no reino de Deus tem que ser como uma criança. Agora, se por acaso você não consegue, por isso que nós precisamos de perdão. Por que eu preciso de perdão? Eu preciso voltar a ser como uma criança. E daí, olha só, como que, assim, irmãos, olha, por favor, gente, eu não estou aqui falando contra as prosperidades, porque ela é uma bênção. Quem não quer? Eu quero, todo mundo quer. Mas o problema não é você ser próspero, o problema é o coração teu, onde ele está. Porque a Bíblia diz o quê? Onde está o seu coração, aí está o seu tesouro. Jesus tinha acabado de falar aqui sobre as crianças. Deixa vir as minhas crianças, porque delas é o reino dos céus. Olha, vos digo que quem não for como uma dessas crianças, de maneira nenhuma, nunca entrará no reino dos céus. Daí vem o jovem rico, logo em seguida. Podia ter ido dormir só com isso. Fala assim, não, eu tenho que melhorar e ser criança. Mas ele não, ele foi ali para Jesus expor a hipocrisia dele e mostrar onde que o coração dele de verdade estava. Que é o que o evangelho contemporâneo está colocando as pessoas agarradas a tudo que é vil, a tudo que é deleites e prazeres desse mundo. Vai ser difícil se Jesus voltar, as pessoas querer subir. Tem gente que quer ficar aqui mesmo. Jesus acabou de explicar que para entrar no reino dos céus tem que ser como uma criança. Aí vem o jovem rico e fala assim: bom mestre, bem sei, bom mestre, que bem farei eu para conseguir a vida eterna? Jesus tinha acabado de falar o que era para fazer, seja como uma criança. Mas ele, esse rapaz aqui, ele era um príncipe dos judeus, provavelmente devia ser um fariseu. Ele vem ali, ele está querendo assim, o que eu tenho que fazer? Né? Aí Jesus Jesus ele conhece a natureza do coração humano, ele não gosta de hipocrisia, então ele já soltou já logo uma para ele assim, por que me chamas de bom? Bom, só Deus que está no céu. Daí a gente vai pensar, poxa, mas Jesus não é Deus? É. Só que nesse momento ali, Jesus estava como, ele veio não no nome dele, veio no nome de Deus. Ele mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes se fez homem, se sujeitou a morrer na cruz. Então ele não estava ali para que ele fosse chamado de bom. Ele estava aqui para glorificar o nome de Deus. Por isso ele disse que só Deus é bom. Para a gente depois não falar que está tendo controvérsia na Bíblia. Não está, não. É porque o ministério de Cristo era glorificar a Deus. Por essa razão, ele disse que só Deus é bom. Ele diz assim, se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Guarda os mandamentos. Então, o jovem rico respondeu, quais?
Poxa, não sabe? Vou te explicar. Não matarás. Jesus pegou aqui os 10 mandamentos, que era bem conhecido daquele tempo. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então ele disse, isso eu já faço desde que eu era menino. Eu já faço desde que eu era menino, jovem, moço. Tudo isso eu guardo desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Então Jesus agora vai expor para ele a verdadeira natureza do seu coração. Ele falou assim, então, quer ser perfeito? Vende tudo que você tem, dá para os pobres e me segue. E ganharás e entesourará para ti riqueza no céu. O jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se porque possuía muitas propriedades. Então, nós vemos ali que, de fato, o que o jovem rico queria era ir para o céu, mas não queria mudar. Ele só quer ir para o céu. Como muita gente hoje que eu vejo dentro da igreja, todo mundo quer ir para o céu, irmão. Quem que não quer ir para o céu? O difícil é arrepender-se. Esse é o difícil. E não tem como entrar no céu se não se arrepender. Não tem como entrar no céu se não for como uma criança. Se não tivermos um coração regenerado a ponto de sermos como uma criança. O jovem rico perdeu a oportunidade de ser um discípulo. Né? Ele disse que cumpria todos os mandamentos. Um deles, que Deus nem citou aqui, que Jesus não citou, é que amarás a teu Deus acima de todas as coisas. Se ele de fato quisesse a vida eterna e amasse Deus acima de tudo, ele teria ido, vendido tudo, ganhado um tesouro no céu, seguido a Cristo, e a história que nós estaríamos lendo aqui fosse diferente. Não é? Então, nós temos que tentar evitar, de quando formos evangelizar, de prometer coisas da terra para quem nós estamos evangelizando, porque não é esse o ponto central do evangelho. O ponto central do evangelho tem um começo, a pessoa tem que começar pelo arrependimento e depois as instruções de Cristo vão conduzir a pessoa a ter uma vida plena, uma vida santa, separada. A primeira pregação da igreja, irmãos, qual foi a primeira pregação? Após o derramamento do Espírito Santo, em Atos, o capítulo 2 de Atos, eu vou ler alguns versículos aqui para você ver a beleza que é as pregações de Paulo. Essa foi a primeira mensagem que a igreja pregou, depois do estabelecimento da igreja. Os irmãos sabem como é que foi isso aqui, né? Tava os discípulos todos reunidos num lugar, então ouviu-se um som veemente impetuoso, e veio como línguas de fogo sobre cada um deles e começaram a falar novas línguas e saíram falando pela cidade. As pessoas que estavam lá em Jerusalém naquele período, era um período festivo, tinha muita gente de todos os lugares ali. Aquilo ali era o centro do mundo, então tinha gente de diferentes idiomas ali. E os discípulos começaram a glorificar a Deus no idioma daquelas pessoas. Aí, olha só, todos se maravilhavam, no versículo 12, e estavam perplexos, dizendo uns para os outros, que quer isso dizer? Mas outros, zombando, diziam, estão cheios de vinho. Né? Então, beberam demais. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 12, olha só a pregação, né? Pedro, pondo-se de pé com os 12, levantou a voz e disse-lhe, homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vocês pensam, pois agora é apenas 9h da manhã. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas, e eles profetizarão. Homens israelitas, escutai essa palavra.
a Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que por Deus foi feito no meio de vós e vocês viram isso. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho, paciência de Deus, prendestes, crucificaste e mataste pela mão dos injustos, o qual Deus ressuscitou, desfazendo as dores da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Saiba, pois com toda certeza, ó casa de Israel, que Jesus, a quem vocês mataram, era o Cristo de Deus. O que a Bíblia diz? Ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: irmãos, o que faremos? Disse-lhe Pedro: arrependei-vos e sejas batizado em nome de Jesus Cristo, então recebereis o Espírito Santo. Primeira pregação, irmão. Potente essa pregação. Ela não está prometendo carro, casa bonita, dinheiro na conta, saúde perfeita, não está prometendo um clube social, não está prometendo viajar para Disney, não está prometendo nada dessas coisas. Está jogando abertamente na cara do povo que eles mataram Jesus e ele era o Cristo. Compungiram-se, irmãos. Compungiram, eu fui ver o que é essa palavra que até então eu não sabia. Compungiram-se. Significa sentir-se profundamente afligido, arrependido e sensibilizado moralmente. É ter um pesar profundo, muitas vezes por um erro, falta cometida, causando uma dor moral intensa e, o mais importante, um desejo de mudança. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre o remorso e o arrependimento. E na vida de Pedro e de Judas. Afligir-se moralmente, irmãos, causar um sentimento de dor profunda. Quando nós nos deparamos com uma falha, quem daqui, eu acredito que todos, quando você briga com a tua esposa, como é que você vai trabalhar? Coração apertado, né? Duro, doído. Você briga com o seu marido, como é que você vai trabalhar? Coração doído, né? Quando você comete alguma coisa, não dá aquela dor lá dentro? A irmã está rindo ali. Acho que ela briga mais com ele que ele com ela. Irmãos, como que é quando a gente sabe qual é esse sentimento que dá lá no fundo? É um bom sinal, irmãos. Sinal de que a gente não está com o coração cauterizado, que ainda há a chance de nos arrependermos. É um bom começo, não é? Vamos lá. Então, nós temos que ser como uma criança. Temos vamos lá, agora aqui, entrando nessa parte aqui. Temos que discernir a nossa caminhada, irmãos. É o que eu estava falando aqui. Nós somos a noiva de Cristo, nós somos o exército do Senhor. Nós não somos um parquinho de diversão, irmãos. Nós não estamos aqui para brincar. E o problema é que tem gente que leva tudo na brincadeira. Não é, irmãos, isso é coisa muito séria. O evangelho é uma coisa muito séria. Não sei se você tem noção de que tem uma criatura asquerosa que está ao redor da gente o tempo todo procurando uma oportunidade para acabar com a nossa vida. Não é brincadeira, irmãos. É que a gente não vê, graças a Deus. Nem quero ver. Mas o inimigo está esperando uma oportunidade de fazer com a gente um estrago. Muitas pessoas morrem de acidente nas rodovias. Eu falo assim, meu Deus do céu. A gente não sabe o que está acontecendo. Tem gente que está andando de carro, passa por cima do outro. A gente não sabe o que está acontecendo no mundo espiritual. A gente não tem noção. A nossa vida aqui, irmãos, sinto muito em dizer isso para você, mas é uma guerra sem tréguas. Até o fim, não vai ter como escapar. A gente entrou para o exército de Cristo, acabou. Agora é uma batalha até o último dia, até soar a trombeta ou até a gente ser chamado
para a glória. Não é brincadeira isso aqui, irmãos. Brinca para você ver, a gente fica... Olha como que o sistema está se aparelhando para destruir a consciência das famílias, das crianças. Veja só como é que está. Não dá para a gente piscar o olho. A Bíblia fala mesmo que a gente tem que vigiar a todo tempo e orar. Porque os tempos são difíceis. E não é hora da igreja estar brincando, irmão, de ringue de MMA dentro da igreja. É o evangelho do arrependimento. Porque se há algo que pode fazer com que você e eu deixem de ser vil, é o arrependimento que vem por constrangimento do amor de Deus e do Espírito Santo em nosso coração. Não é levar um lenço para casa, irmão, para receber uma bênção. Não é, eu vi o irmão crente já velho de evangelho comprando uma fronha para dormir, para ter sonhos bons. Cara, que evangelho é esse? As pessoas estão doidas, vão atrás disso, irmãos. Onde você prega o evangelho, as pessoas não querem, porque tem que se arrepender, e se arrepender é o mais difícil. Se arrepender é o mais difícil. Olha só, irmãos. Os discípulos foram, no grande comissionamento de Jesus, ele enviou 70, depois começou a pregar ali sobre quem não comer do meu corpo, né, beber do meu sangue, daí foi um monte embora. Jesus falou para os 12, né? E vocês, vão querer ir também? Graças a Deus, Pedro, né? Para onde iremos, Senhor? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Quando Jesus envia eles para o comissionamento, qual que é a palavra? Vão pregar o reino de Deus, expulsar demônios, curar os enfermos. Eles voltam felizes da vida. Porque chegam para dizer, Senhor, os demônios se sujeitavam a nós por causa do teu nome. Não é? Só que um pouco depois eles já estavam. Não tem nada de errado a gente ficar feliz por ver Jesus tocar no coração das pessoas, fazer, né? É bom quando a gente entrega uma palavra para o irmão e ela dá certo. Quando a gente ora por alguém, a pessoa é curada. Isso não tem nada de errado a gente se alegrar. Mas tem se a gente começar a fazer igual os discípulos. Depois eles começaram a ter uma contenda para saber quem que era o maior. Começaram a brigar. Quem é o... E depois eu fui ver um negócio, irmãos. O que acontece com Pedro? Ele era o mais velho dos discípulos. Essa talvez justifique um pouco o fato dele estar sempre tomando a frente da situação, da conversa, né, porque ele tinha uma idade semelhante à de Jesus. Naquele tempo, só se pagava imposto após os 20 anos. E quando vieram perguntar para os discípulos se o mestre Jesus pagava imposto, ele manda Pedro ir lá buscar um estéter, né, uma moeda que está na boca do peixe, e pagar o imposto dele e o de Pedro, porque os outros eram ainda adolescentes. De fato, João morreu no ano 103, com 90 anos, então ele tinha provavelmente uns 15 anos ali quando ele estava caminhando com Jesus. Então eram jovens, adolescentes, e Pedro era o mais ele já era um empresário, ele era casado. Jesus curou a sogra dele que estava enferma, então ele já, talvez essa seja uma das características pela qual ele estava sempre assumindo um pouco ali a conversa. E Jesus, e olha só como a gente tem que discernir o que isso aqui não é brincadeira, não é parquinho de diversão mesmo. Porque quando eles voltaram para falar com Jesus, Jesus disse para eles assim, olha, não vos alegreis. E fala só com Pedro. Simão, Simão, não vos alegreis porque os espíritos imundos se sujeitam a ti, mas pelo que seu nome está escrito está escrito no livro da vida. Hoje, Satanás pediu para vos peneirar como trigo, mas eu roguei ao Pai para que a vossa fé não desfaleça. Pedro, quando tu te converterdes, fortalece teus irmãos. Eles tinham voltado, irmãos, de uma batalha, expulsando demônio para lá e para cá, curando enfermo, pregando o evangelho. Só que Jesus acabou de falar para ele, Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Sabe o que é peneirar, irmão? É esmigalhar, é bater até não sobrar uma palha. É aflição, é perseguição, chicotadas, açoites, cadeia. É isso. Não é brincar.
de MMA dentro da igreja. Não é brincar de ser crente, é aflição. Eles tinham acabado de expulsar demônios e agora Satanás estava querendo revanche. Peneirar os discípulos, peneirar eles. E Jesus disse, Simão, Simão, hoje Satanás pediu para vos peneirar como trigo, mas eu roguei para que a vossa fé não desfaleça. Quando te converterdes, olha isso, confirma aos teus irmãos. Não, irmãos, é sério. Isso não é brincadeira. Nós não estamos aqui brincando. Nós temos uma missão, temos que estar vigiando, atentos, porque o inimigo está ao nosso derredor. Não quero assustar os irmãos, mas é uma verdade bíblica, sabe? Aí, olha só, falta de discernimento total. Nós falamos ali sobre o que é o arrependimento, né? E tem o remorso. O remorso é meio parecido, mas é perigosíssimo, né? Porque o remorso, ele não tem fruto. E ele é um pesar, mas esse é um pesar que leva a angústia e a desespero. Porque a gente já vai ver o porquê, ó. Pedro traiu Jesus. Traiu sim, ele negou Jesus 3 vezes. Negou uma, dou-lhe 2, na terceira ainda deu uns xingamentos. Eu falei já que eu não conheço esse cara, meu. Sai daqui. Blasfemou, falou palavrão. E aí o que acontece, irmãos? O galo canta, ele lembra do mestre, seu coração se constrange, e ele sai, foge, chora amargamente, e o que ele faz depois? Espera. Só espera. Judas, irmão, ele andou com Jesus, igual Pedro. Ele viu Jesus curar um homem que estava há 38 anos paralítico. Ele viu Jesus abrir a visão de um cego de nascença. Ele viu Jesus multiplicar pão e peixe. Viu Jesus andar sobre as águas. Viu Jesus acalmar o mar, acalmar a tempestade. Viu Jesus ressuscitar morto. Viu Jesus ressuscitar Lázaro. Ele viu aquilo, mas não teve nada que Jesus tenha feito capaz de tocar no coração desse cara. Ele era um ladrão, roubava de Jesus, e é engraçado. A Bíblia fala que Deus coloca nas autoridades, que as autoridades são instituídas por Deus. Hoje nós temos governantes que têm tudo para fazer certo, mas justamente eles estão roubando. Judas ele estava no lugar certo, com a pessoa certa, roubando de Jesus. Engraçado que Jesus deu a bolsa justamente para o ladrão. Para quê? Para que o fruto dele saia. Para que o fruto da sua árvore saia. Ele era o ladrão, ele cuidava da bolsa, ele que roubava os discípulos de Jesus. Ele andou com Jesus o tempo inteiro, roubando de Jesus. Ele viu os milagres e nada foi capaz de tocar esse cara. E ele é tão miserável, que ele vai vender Jesus, irmãos, por 30 peças de prata. 30 moedinhas. Eu tomei o trabalho de ver quanto que isso daria hoje. É ridículo. Judas era um homem muito pobre, muito falho, irmão. Ele era um ladrão mesmo. 1 grama de prata, irmãos, hoje está custando entre 8 e 20 reais. Cada moeda pesavam 3 gramas. Então eram 90 gramas de prata, mais ou menos. Entre 8 e 20 reais eu fiz uma média, deu 14 reais a grama. Ou seja, as 30 moedas que dão 90 gramas a 14 reais dá 1.260 reais. Ele vendeu Jesus com preço atualizado, corrigido, por 1.260 reais, cara. Ele vendeu Deus, o Rei da Glória, o Príncipe da Paz, o Santo de Israel. Ele vendeu o Messias por 30 moedas, 1.260 reais, cara.
Depois ele se arrependeu? Não, ele teve remorso, ele ficou desesperado, tirou a própria vida. Pedro não. Pedro foi chorar, irmãos. Chorar, fugiu. Provavelmente, Jesus não me quer mais. Jesus agora acabou para mim. Que vergonha, justo eu, que andei por cima das águas com Jesus. Por que preciso de perdão? Por que preciso de perdão? Que até esse discípulo tão maravilhoso, que eu acho o apóstolo Pedro uma bênção, porque ele representa bem eu e você. Ele precisou de perdão. Por que eu preciso de perdão? Por que você precisa? Porque a gente é falhos. Mesmo sendo falhos, temos uma missão para cumprir, temos um chamado para cumprir. De levar o evangelho do arrependimento para que haja conversões para o reino de Deus. Queridos, eu quero concluir, tenho 5 minutinhos. A gente lançamos conversando com o pastor Jurildo, Davi também, a gente tinha feito um propósito de fazer cultos de evangelismo no lar, nas casas. Muito diferente do que nós temos na casa do irmão Daiso, porque lá na casa do irmão Daiso é um discipulado mais a caráter de ensino. A gente vai lá, tem uma breve ministração e depois a gente fica debatendo ali aquele assunto para aprimorar, né, afiar nossas espadas, né, como diz o pentecostalês, né? A gente se ensinar, que cada um contribui, a gente fica ali, um irmão fala uma coisa, fala outra sobre o assunto, e é sempre muito bom. Eu até hoje eu até acho que era pouco tempo, mas ia ficar umas 3, 4 horas lá, mas o irmão Daiso não quer, né? É muito bom. Tem várias vezes que eu vou lá que a gente termina e falo assim, nossa, cara, tá tão bom, né? Ainda bem, né, que deixou um gostinho de quero mais para o próximo culto. Mas nós temos um projeto que é bem diferente, não é isso. Para a gente é um evangelismo institucionalizado, como programado. Não é o evangelismo pessoal, é um evangelismo em que os irmãos que desejarem abrir a porta da casa de vocês para que a gente faça um culto evangelístico, onde você vai convidar um parente, uma pessoa desviada, um amigo, um irmão, alguém que não conheça Jesus, para que a gente possa ir cantar alguns louvores, pregar um evangelho do arrependimento, para que o Espírito Santo toque o coração dessa pessoa e abrimos as portas do céu para uma pessoa. Seria maravilhoso. Nós, como igreja, temos uma carência de evangelizar. Então, gostaria de saber se alguém aqui entre nós gostaria de ter um culto na sua casa. Levanta a mão assim para mim dar uma olhadinha. Não? Não quer? Não, então tá bom. Irmãos, pense sobre isso. Põe no seu coração. Deixe Deus usar você para a gente fazer um culto na tua casa, ganhar a tua vizinhança ali. Nós não, né? Nós não, vírgula. A gente dar essa... é muito bom vir no culto, mas só que a gente tem que sair um pouco de dentro do nosso culto também, para tocar pessoas que estão precisando, irmão. E essa é uma forma de nós fazermos ordenadamente um evangelismo, alcançando as pessoas que estão mais próximas de nós. Lembrando, se você mora em Navegantes, o teu campo missionário é a cidade de Navegantes, e você, tenho certeza que tem pessoas que podem ser nossos novos irmãos. Amém, queridos? Irmãos, eu deixo fazer uma oração e vou passar para o pastor Jurildo. Pai, eu te agradeço imensamente, Deus. Nós todos precisamos de perdão, Senhor. Somos falhos e somos muito felizes porque, como lemos, a tua misericórdia se renova cada manhã. Nos fortalece para que a gente possa seguir essa caminhada. Deus, eu coloco a minha vida e a dos meus irmãos na tua presença, pedindo que o Senhor desperte em nosso coração, Deus, o coração missionário, Deus, o coração evangelístico, Senhor, para que a gente possa
evangelizar as pessoas que estão próximas de nós. O Espírito Santo não é com força, não é com violência. Pelo Teu Espírito Santo. Molda-nos para esse tempo. Molda-nos para esse momento, Deus, onde há trevas imensas do lado de fora. Mas a Tua palavra diz que nós somos a luz deste mundo, o sal dessa terra. Contamos contigo, Espírito Santo. Ajuda-nos. Toca no coração dos meus irmãos, no meu coração, para que nós venhamos, Senhor, a propagar o evangelho do arrependimento, da graça, o evangelho do reino de Deus, enquanto estivermos aqui, Deus, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.